Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui nesta apresentação da Ampu Pará sobre o lançamento dos e-books referentes ao 12º Encontro de História da Ampu Pará, ocorrido em dezembro de 2020. Sou o professor Davi, sou professor de História do Instituto Federal do Pará, campus Paraupebas. Faço parte, componho a atual diretoria da Ampu Seção Pará. Participei também da organização do 12º Encontro de História da Ampu, principalmente aí a nível de comunicação, compartilhando aí os informativos sobre o evento, bem como aqui também participando dessa comunicação sobre o lançamento dos nossos e-books. Os e-books se referem, tratam-se de uma coleção que agrega aí os trabalhos dos vários simpósios temáticos que estivemos no 12º Encontro de História da Ampu Pará, reunindo temas que vão do ensino de história, a questão da história agrária, da escravidão, das relações étnico-raciais, da questão das modernizações das cidades, da ditadura civil-militar, etc. Né? Então, o encontro de história da Ampu Pará reuniu temáticas bastante diversas, agregando pesquisadores das mais diferentes linhas de pesquisa dentro da história. Bem, para a nossa live de hoje, estamos com a programação da live de lançamento do livro Práticas Cotidianas nas Urbes Amazônicas, Reflexão sobre Lazer, Segurança Pública e Sociabilidade, organizado pelo professor Itamar Gaudêncio e professor Rodrigo Silva, bem como o e-book Ensino de História e Relações Étnico-Raciais, da professora Marley Silva e Raimunda Sodré. Infelizmente, essa apresentação do segundo e-book, deste outro e-book, Ensino de História e Relações Étnico-Raciais, infelizmente, não vai ser possível termos a presença aqui das organizadoras, devido a imprevistos que ocorreram com elas, né? E, por conta disso, relacionados à questão da saúde, né? E, por conta disso, infelizmente, não teremos aqui a participação desses autores sobre um livro importantíssimo, que é o Ensino de História e Relações Étnico-Raciais. Mas estamos aqui com a presença do professor Itamar Gaudêncio, que pode estar nos comunicando mais, falando um pouco mais desta obra, deste e-book, conhecido como Práticas Cotidianas nas Urbes Amazônicas, Reflexão sobre Lazer, Segurança Pública e Sociabilidade. Tá? Então, professor Itamar Gaudêncio pode se apresentar aqui, né, na nossa live, falar um pouco mais sobre essa obra, enquanto isso, vamos acompanhando aqui os comentários dos nossos participantes, tá bom? É um prazer estar com o senhor, professor Itamar Gaudêncio. Seja muito bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui falando sobre um trabalho que já luto há algum tempo e que é interessante, que é importante também para a história do tempo presente, que é tratar do tema da segurança pública, que muitas vezes o campo da história, no caso aqui, especificamente no Pará, muitas vezes não é trabalhado. E também fazendo reflexões não somente no campo específico da segurança pública, como da prevenção. Então, vejo que esse e-book, que ficou com uma capa belíssima, ele é um e-book que retrata um pouco dessa minha trajetória também de pesquisa ao longo de mais de 20 anos.
porque, na verdade, eu pesquiso lazer e sociabilidade desde 1999. Fiz uma dissertação de mestrado, onde eu trabalhei essa construção cultural em torno do Remo Paysandu, desse debate, desse embate futebolístico que vai para além, dessa prática no campo. Ele faz parte da construção da cidade e, obviamente, eu comecei a pensar no lazer. Tive a oportunidade de ser orientado na graduação com essa temática em História aí pela UFPA, pelo professor Aldo Figueiredo, no mestrado, professor Edilza Fonte, e que aí eu consegui fazer esse debate dessas rivalidades clubísticas, e que deu para pensar um pouco em Belém na primeira metade do século XX. Só que, obviamente, gente, nós vamos trabalhar com questões que elas estão ligadas ao local que o pesquisador, o historiador pesquisa. E eu tenho toda uma experiência de ser morador de periferia, de ter toda uma trajetória, de ter morado no interior, de ter tentado jogar futebol, participado de jogos com a comunidade onde eu participei, Marituba, Tomé-Açu, Belém. E essa ideia de lazer da periferia, tanto da cidade, que eu estou chamando de periferia, algo que é até bem complexo, mas é mais didático. Esse lazer me fez pensar nessas relações de sociabilidade nos bairros. E aí, na tese, eu aprofundei a discussão, e nessa discussão, meus amigos e amigas, trabalhando de futebol, os clubes, eu percebi que essa rivalidade ela já estava antes do Remo Paysandu e era concomitante ao Remo Paysandu na primeira metade do século XX. E aí eu tive a oportunidade de ser orientado pelo professor Antônio Maurício Costa, também da UFPA, e aí da minha banca, o professor Edilza Fontes, Leonardo Pereira, que eu tive a honra deles terem participado. No entanto, eu falo do local, qual é o local que o historiador escreve? Eu sou policial militar, com muito orgulho. Espero que meus amigos também da Polícia Militar estejam assistindo. E para dizer que quando eu entrei como soldado, a minha experiência no Cefap, tirando o serviço de campo, indo para o Mangueirão, tirando na geral, foi perceber como se construiu todo um aparato do Estado da Segurança Pública em torno do esporte e do lazer naquele período, naquele momento, Remo Paysandu. Por isso, também, além dessa prática cotidiana na capital, na região metropolitana, no interior do Estado, como em Tomé-Açu, eu também tive essa experiência de participar da segurança pública. Estou há 23 anos e reflito muito sobre a questão de identidade cultural. Claro que, num primeiro momento, voltado para o esporte. Mas, num segundo momento, pensando, meus amigos e amigas, em como isso se relaciona com a questão da segurança pública. E aí a importância do livro. Porque eu começo a pensar que como a cidade ela interage com o esporte e como Belém, na primeira metade do século XX, possuía vários clubes esportivos que os jovens, claro que num outro contexto, anos 40, 50, 30, em que as pessoas participavam. Aí clubes importantes para identidades de bairro. Claro que é algo complexo, mas São Domingos, por exemplo, no bairro dos Jurunas, o Berabinha, no bairro do Telégrafo, o Sacramento, no bairro da Sacramento. Então, o que eu comecei a pensar? Que, num determinado momento, o lazer na cidade, ligado a esse cotidiano, essas experiências do bairro, ela possibilitava o jovem participar e interagir com o seu bairro. Então, Belém tinha um pouco dessas questões. Mas pensando no presente, que é algo que o nosso livro vem a refletir, trabalhar a questão do tempo presente. Eu comecei a pensar, por exemplo,
em como os bairros em Belém, Terra Firme, Guamá, Jurunas, eles foram perdendo essa dinâmica de encontro com esses clubes. Ora, os clubes não eram do Estado. Os clubes, eles pertenciam às pessoas, era privado. Então, numa prática de lazer que eles construíam. Só que com o passar do tempo, e falando agora do século XX, XXI, final do XX, e agora o XXI já indo, né, nessa segunda década, a gente vai perceber, terceira década, iniciando essa década, a gente vai perceber que a parte de lazer, ela está muito ligada agora à falta de espaço. E aí nós começamos a pensar nessa relação, por isso que reflexões sobre lazer, segurança pública e sociabilidade. A minha experiência de segurança pública é em visualizar os bairros onde você não tem uma quadra, onde você não tem campo de futebol. Por exemplo, Jurunas, dentro daquela questão dessa prática privada dos clubes, tinha um campo de futebol. E as rivalidades ocorriam ali. Os jovens participavam. Há uma outra interação. E aí a nossa preocupação é em pensar em práticas ligadas, refletir sobre práticas ligadas à segurança pública. Nesse sentido, o livro vem falar muito bem de vários aspectos, de temas que vão tratar do que é segurança pública. A ideia principal era voltar para essa questão de reflexões sobre o lazer, mas também trabalhar com questões em que pudéssemos discutir, aí vai aparecer o livro para vocês, discutir um pouquinho dessa construção de identidade no âmbito da Polícia Militar, falar um pouquinho da Polícia de Trânsito na década de 40 e 50, tratar questões sobre movimentos sociais com participação de mulheres, também a ideia de ex-combatentes, quer queira, quer não, as Forças Armadas, elas acabam ligadas à segurança pública. Então, é um livro em que a gente pode pensar inicialmente, que foi um pouco das discussões, quais são essas práticas cotidianas na urbe amazônica ou nas urbes amazônicas. Aí nós conseguimos, por exemplo, um trabalho de São Luís que vai refletir um pouco sobre o que é polícia comunitária. E, obviamente, discutindo, e aí vai mostrar aqui para vocês um pouquinho do nosso sumário, né, em que o primeiro capítulo nós vamos tratar da polícia guerreira cidadã, reflexões sobre a construção de uma identidade histórico-social da Polícia Militar do Pará a partir do cotidiano da Academia de Polícia Militar Coronel Fontoura, obviamente num recorte histórico de 2005 a 2008. Esse artigo aqui ele é fruto de um trabalho acadêmico que foi feito na academia. Então, lá na academia, nós refletimos sobre políticas públicas de segurança e a ideia, que é diferente de política de segurança pública. Quando eu falo política pública de segurança, eu estou discutindo prevenção. Por isso que o lazer, por isso que o clube. E aqui, nesse caso, é um pensamento ainda do Itamar Gaudêncio e dos outros que trabalharam nesse trabalho aqui, que fizeram esse trabalho. Foi um trabalho de trio, um TCC, em que nós conquistamos o título de bacharel em Defesa Social e Cidadania, à época, entre 2005 e 2008. Hoje, Major Aldaís e Major Martins Júnior, eu já fui apresentado, né? Eu sou da Polícia Militar, sou Major Itamar Gaudêncio, e lá nós trabalhávamos com questões simbólicas, de canções, da ideia militar, e ainda dentro de uma dicotomia do que é polícia guerreira ou cidadã. A discussão é como trabalhar uma prática de polícia comunitária ou interativa com valores construídos historicamente que são de militares. Obviamente que, no meu ponto de vista, não estou preocupado com desmilitarização ou militarização. A ideia é cumprir com o nosso papel constitucional, o artigo 144 da Constituição Federal, que vai tratar, no seu parágrafo 5º, da polícia ostensiva e preservação da ordem pública. E, nesse sentido, a gente trabalha com prevenção. Então, a minha preocupação é termos uma base militar
em que pudéssemos trabalhar com questões preventivas. Só que aqui eu estou discutindo inicialmente apenas o campo simbólico. Apenas o campo simbólico para vocês. Então, quem for ler o e-book vai perceber essas discussões onde nós estamos tentando trabalhar essa ideia do ressignificar histórico para personagens que são importantes no campo militar, mas que dentro do Estado Democrático de Direito precisam ser ressignificados no sentido da defesa da comunidade, que é o que nós trabalhamos. Esse é o primeiro artigo que foi baseado no meu trabalho acadêmico, juntamente com o Major Martim Júnior e a Major Aldaíse. À época, nós éramos cadetes. Então, o que é interessante também? Um pensamento meu, da Aldaíse, do Martim Júnior, como cadete. O segundo artigo interessante aqui é que a gente vai tratar, e aí é o professor Anderson Rodrigo, que não deu para apresentar hoje, infelizmente, ele é a melhor pessoa para falar, e ele vai discutir pelas ruas da cidade, polícia de trânsito e circulação urbana em Belém dos anos 50 a 60. Olha o interessante aqui. Então, ele vai discutir essa ideia de polícia de trânsito. E que, no atual contexto, pensando em Belém, a gente ainda tem uma separação, município e tal, de acordo com o Código de Trânsito. Mas aqui ele está pensando nessa relação do passado, desses anos 50 e 60, e também do presente, de que o trânsito é problemático. E aqui ele levanta algumas fontes falando de como é que as coisas ocorreram em Belém dentro dessa questão do trânsito. Então, é interessante porque mostra também a questão da segurança pública. A segurança pública é uma atividade civil prevista na Constituição Federal de 88. E o trânsito faz parte. Um outro trabalho aqui é do professor Paulo Henrique, em que ele, na verdade, é o Paulo Henrique Matos de Jesus. Ele é professor também na Academia da Polícia Militar, da Polícia Militar do Maranhão. Até esqueci de dizer, eu sou hoje, também pertenço à Academia de Polícia Militar Coronel Fontoura, sou subcomandante, também sou instrutor de História da Polícia, dentre outras disciplinas. Mas o mais importante é que nós sempre discutimos o ressignificar o papel da polícia nesse campo da prevenção, na formação, para quem entra, para os oficiais que serão os gestores. E aqui o Paulo Henrique vai tratar dessas questões bem no campo teórico. A ideia de polícia comunitária, fazendo uma comparação com Estados Unidos, Colômbia e Brasil. Como é que ocorre essa discussão e as experiências também aqui no Brasil? Nós sabemos que a construção de polícia, se pegarmos o Thomas Holloway, ela está separada dessa questão da comunidade. Então, é recente pensar democrático. Mas o que é mais interessante? Lá no Maranhão, ele discute esse papel, essa teoria da polícia, essa comparação de polícia, no sentido do seu trabalho perante a comunidade em São Luís. Então, é um artigo interessante. Nós temos também um trabalho do professor Lucas Carnevale Machado, em que ele pesquisa a história militar, mas veio para a questão do lazer e segurança pública em que sentido? Por conta de trabalhar com o Grêmio Esportivo Desportivo Combatente. Também é um trabalho interessante, porque ele apresenta fontes para a gente, onde ele vai mostrar essa construção de identidade dos ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira através de um clube de futebol. E que vai se relacionar com clubes de bairro. Quando eu iniciei o trabalho, eu falei de toda uma pesquisa de lazer que me leva à segurança, por pertencer à segurança pública, e aí acabo refletindo sobre ela. Aqui é interessante também porque ele vai mostrar como os militares participavam. E no campo do esporte, tanto militares estaduais como militares federais, havia uma participação muito grande. E aí nós temos um detalhe, por exemplo, na minha pesquisa eu descobri a corrida Coronel Fontoura como uma das primeiras, se não foi a primeira, uma das primeiras corridas oficiais aqui em Belém. Para quem gosta de corrida, então, que é uma homenagem ao Coronel Fontoura, que é o patrono da Polícia Militar, considerado herói de Canudos. Como eu disse, há um ressignificado no sentido da questão democrática. Tá? Já falando com
a nossa coordenação aqui, se quiser abrir para perguntas, sem problema. Eu estou falando de cada um aqui, mas já pode deixar aí para as perguntas. Então, esse trabalho do Grêmio Combatente mostra um pouco dessa relação dos militares com a prática de lazer e da segurança pública. Um outro detalhe é o trabalho da Terra Firme, que vai falar também de direito, realidade e possibilidade. O professor Sidney Corrêa de Souza e a professora Helena Dores. O que é interessante aqui? Toda uma realidade da Terra Firme, alicerçada com a prática de lazer e as possibilidades, que é o que eu reflito. Eu fiz um artigo baseado nessas questões, que vai falar um pouco da Terra Firme, e aí ele casa um pouco com esse trabalho da professora Helena Dores e do professor Sidney, porque justamente vai mostrar essas possibilidades de políticas públicas preventivas. Então, é um trabalho que apresenta as contradições de se morar num bairro periférico. E um detalhe, quando você vai estudar outros trabalhos, como o professor Clay Anderson, de outros professores, Ayala Couto, da geografia, nós vamos ter conceitos como territorialização perversa, cooptação de jovens pelo tráfico, a possibilidade de escolha ser apenas uma, ou quase nenhuma, e aí há essa cooptação pelo crime. Então, o trabalho da professora Helena Dores, falando desse lazer, é interessante porque nos dá a possibilidade de pensar políticas públicas que revertam a entrada de crianças e jovens no crime, e mostra uma realidade da Terra Firme. Um outro trabalho do professor Elielton, subúrbio belenense, em tempo de festa, lazer, segurança pública e espacialização festiva em meados do século XX. Também seguindo um pouco essa trajetória de apresentar a ideia do que é a periferia ou o subúrbio, vai depender do levantamento de fontes. Aqui ele trata com o subúrbio. Quando a gente vai levantar fontes na primeira metade do século XX, a gente vai ter questões que vão, no caso das fontes, dos jornais, revistas, que vão apresentar conceitos ligados a subúrbio, uma ideia de subúrbio. Nos anos 80, a professora Edilza Fonte vai trabalhar com a ideia de baixadas. Então, para a gente perceber essa ideia de como isso é bem complexo, que, segundo o professor Antônio Maurício, vai ser um pouco que relacional. Então, o professor Elielton Gomes vai tratar um pouco dessa ideia do subúrbio, em tempo de festa, lazer, segurança pública e essa espacialização em meados do século XX, mostrando um pouco dessa realidade. A professora Sandra Teixeira, seguindo um pouco dessa linha da trajetória da mulher, né, das lutas, do feminismo, né, do movimento feminista, ela vai falar um pouco da Isa Cunha como política e de como ela se relacionava com os grupos aqui em Belém. Quer queira, quer não, essas experiências dela nos fazem pensar em questões que estão ligadas à segurança pública, como o feminicídio, Maria da Penha, direito das mulheres, num sentido mais amplo, ao trabalho, ao lazer. Então, o trabalho da professora Sandra, para quem for fazer a leitura do texto, vai trabalhar nesse sentido, vai buscar refletir esse sentido também do papel da mulher a partir da Isa Cunha, como uma referência política dentro desse movimento histórico que perpassa aí pelos anos 80 e vai mostrar toda uma problematização ligada ao direito das mulheres. E um outro trabalho da professora Érica Fares, que vai buscar falar de memórias escolares na medida socioeducativa. Esse trabalho foi interessante, porque nós discutimos, inclusive, a ideia essa ideia de violência, do sentido da violência, e a experiência dela também com esses jovens dentro das casas em que se trabalha as medidas socioeducativas. Então, qual é a visão que ela tem, a questão do papel da educação nessa, aspas, ressocialização, nesse trabalho de colocar esse jovem que comete um ato infracional no sentido
busca por um papel social. E, obviamente, que a discussão foi interessante por conta da visão que se tem, e ela, como professora, ministrando aula nesse local, ela passou uma realidade interessante da possibilidade da educação transformar a realidade desse jovem. É claro que tem toda uma série de situações em que eles vivenciaram, né? Do ato infracional, que ela não vai buscar trabalhar isso. A ideia é mostrar como a educação é importante para que esse jovem tenha realmente uma possibilidade de ser um cidadão na capital paraense. Por fim, a gente tem aqui o cinema e a história, e ensino de história na socioeducação, uma experiência no Centro Socioeducativo Feminino, do professor Elison Geraldo Cavalcante. E aqui também a ideia desse trabalho com variadas fontes, onde ele pode entender alguns aspectos desses jovens que estão lá cumprindo medidas socioeducativas. Então, como eu disse, é um livro que ele trata de questões do presente. Algumas que são fontes do passado, um recorte do passado, notadamente dá para a gente refletir sobre questões do presente. Como eu falei, a ideia é fazer um link com essa ideia de política pública de segurança, de proteção, de prevenção ao crime. No meu caso, trabalhar com essa questão dentro do âmbito da Polícia Militar. Nós sabemos que, no caso das forças de segurança, nós temos uma questão que as forças de segurança têm que trabalhar com repressão, até porque, em tese, defendemos as pessoas. Juramos fazer a defesa das pessoas, a defesa da sociedade, mesmo com o risco da própria vida. Bom, temos uma pergunta aqui, pois não? Professora Helena Dores. Eu creio a participação feminina, vou ler aqui a pergunta para vocês, como analisas a marginalização, a participação feminina no lazer em Belém? Ela, assim, falando especificamente do lazer, que é uma pesquisa que eu já tenho há algum tempo, a segurança pública ela vem linkada, mas bem após, porque eu acabo refletindo, porque eu vivencio a segurança pública e tive que fazer pesquisa também pensando no local que eu escrevia. A mulher, por exemplo, no caso específico do futebol, que a minha esposa fazia uma pesquisa, a professora Sandra Letícia, em que ela trata da participação das mulheres no futebol. E nos anos 40, acho que é 41, tem uma lei do governo Getúlio Vargas que proíbe as mulheres de participarem das práticas esportivas, porque tinha toda uma ideia de concepção biológica e tudo mais para a participação das mulheres. Porém, eu descobri uma fonte, e aí, nesse nosso casamento da história, eu descobri uma fonte em que nós tínhamos clubes femininos, pelo menos um, na Rua da Palmeira, que eram não dois, que disputavam partidas de futebol na década de 20. O que me mostrou? Que havia o pensamento misógino, viu, professora Helena Dores, com relação às mulheres. Obviamente que é todo um processo de luta, mas há uma resistência. Apesar da proibição nos anos 40, a gente tem uma como é que eu vou dizer aqui? Uma resistência e uma construção de identidade também do esporte com as mulheres. Mas quando a senhora pega as imagens, por exemplo, da corrida Coronel Fontoura, tem alguns relatos das pessoas que não assistiam, as mulheres assistiam. Quando a senhora tinha a questão da canoagem em Belém, isso no início do século XX, as mulheres também estavam lá batizando, algumas davam nome às embarcações, porém algumas também praticavam. Então, o que eu percebo?
há uma marginalização, mas há uma resistência. O que hoje já está bem mais fortalecido. Não quer dizer que esteja tranquilo, porque a relação entre homens e mulheres, dentro dessa questão histórica, obviamente que a ideia era muito de um pensamento misógino. Tanto que, se práticas esportivas no âmbito militar, apareciam homens. Não se via mulheres no comando de tropa, por exemplo. Hoje nós já temos. Espero ter respondido. Mais alguma pergunta? Professor David, eu não sei se as pessoas gostaram, se eu fui muito rápido. Olha, aí temos mais perguntas sim, professor Itamar. Eu adoro. Itamar, ainda com a Helena, né? Itamar, como percebes o lazer nas periferias mediante a polarização público versus privado? É bem complexo, né, essa discussão, e eu sei que a professora Helena Dores ela é uma especialista nessa área de lazer, e quando eu fiz a pesquisa, eu percebi que os clubes eles eram particulares, ou seja, eles eram privados. Porém, alguns sócios, eles eram do poder público, deputados, prefeitos, militares, eles participavam. E especificamente, eu vou citar aqui o São Domingos, que foi onde eu consegui muitas fontes. Também o Sacramento, o Uberabinha. Hoje são clubes que estão muito ligados à iniciativa privada ainda, mas dependem também do patrocínio do poder público. Então, assim, tem toda uma relação, minha opinião, com a ideia de globalização, que quando eu pesquisei, por exemplo, o Uberabinha, quem eram os sócios? Idosos. E eles me disseram que eles não conseguiam atrair os jovens, a não ser quando tinham transmissões de Barcelona e Real Madrid. E aí colocavam Barcelona e Real Madrid para assistir ali, eles apareciam. Não tinha mais aquela ideia daqueles encontros entre as pessoas. Então, essa ideia do privado, ela acaba fazendo com que desapareça, porque tem uma relação aí, na minha opinião, com o global, que vai rivalizando com algumas questões desses clubes. Aí você pode pensar um lazer bem amplo, né? As mídias sociais, os programas televisivos, que vai alicerçar também com a prática futebolística, que é o que eu estudei bastante. Então, percebo que isso faz com que desapareça. Em relação ao poder público, o que eu acho, né, que poderia ser feito é um trabalho de agregação, de agregar com esses clubes e interagir com políticas públicas de segurança para que atraísse os jovens. Eu acho que agora ele inicia privado esses clubes e poderia ter uma ligação com o poder público. Então, por exemplo, o São Domingos tem problema para pagamento de energia, com relação ao imposto do seu terreno. E nessa hora eu creio que para o bairro dos Jurunas, por exemplo, ele tem uma construção de identidade que explica a história do bairro. Tem uma ideia de rivalidade com outro clube que desapareceu. Então, assim, na verdade, essa relação do público e do privado hoje poderia estar focada numa ideia de política pública de segurança. Até me perdoe pensar dessa forma, porque eu fico muito envolvido como alguém que pertence à segurança pública e que busca pensar na diminuição do índice de criminalidade também por políticas públicas de segurança. Não somente por ações mais belicistas, que ocorrem e devem ocorrer quando o crime já ocorreu, não tem jeito. Mas na prevenção, com crianças e adolescentes, poderia ser trabalhado com os clubes. Então, eu não trabalharia com uma ideia de polarização. O que eu percebo, se trabalharmos com essa ideia, vai se construir uma quadra, vai se construir uma arena, e as pessoas talvez nem participem, porque não tem sentido para elas. Com um clube que é privado, tem a ideia da construção de um sentido, de uma experiência, ou de várias experiências. Que é uma construção privada, mas que poderia ter um patrocínio do poder público, para que trabalhássemos questões positivas e possibilidades, inúmeras possibilidades, do jovem participar como atleta de várias modalidades, de ter possibilidade de ir para uma Olimpíada, de ser um cidadão.
porque poderia também estar linkado com outras questões que poderia levá-lo até a universidade. Hoje, nós temos algumas políticas que trabalham nesse sentido. Por exemplo, o Ter Paz é uma ideia do governo estadual no sentido de trabalhar essa política preventiva, que já busca essa aliança do público e do privado. Mas o que eu poderia colocar para a senhora e para os nossos amigos que estão nos vendo aqui, é que poderia ter uma ligação com clubes, como o Berabinha, o Sacramenta também, que tem toda uma história no bairro da Sacramenta, que também ficou próximo de desaparecer. Porque, como eu disse, há uma certa rivalidade com outros aspectos do lazer. E um detalhe, me preocupa muito a questão do aumento do tráfico de drogas e desse uso por parte dos jovens. No caso do uso, principalmente. E no caso das periferias, a cooptação desse jovem para o tráfico. Ou seja, seria uma ação, essa aliança e não uma polarização do público e do privado, que poderia prevenir questões de segurança pública mais complexas à frente. Espero ter respondido. Mais alguma pergunta, professor Davi? Muito bem, professor. Muitos comentários na nossa live, pelo que eu estou percebendo, né? Abri aqui, aqui a parte do canal do YouTube, né? Temos aqui o comentário do Rosivaldo. Boa noite, parabéns, Itamar, pelo lançamento do livro e principalmente pela excelente explanação sobre tão complexa temática. Obrigado aí, Rosivaldo. Meu amigo, professor Rosivaldo de História, de longas datas, e ele sabe que eu tentei ser jogador, então eu tive que fazer pesquisa e escrever sobre esporte, lazer e sociabilidade. Muito bom, professor. Aqui comentário também do Geraldo. Parabenizo, Itamar e Rodrigo pela organização do livro e a todos os autores pelos artigos. Excelente livro. O professor Rodrigo, infelizmente, não pôde apresentar conosco, mas ele foi de excelente contribuição, porque esse debate também perpassou pela sua pesquisa, né? Polícia de trânsito, dos anos 40 e 50, interessante para a gente perceber problemas que são atuais. Professor Francivaldo Nunes, nosso diretor-mor, né, aí à frente da Ampul Seção Pará. É interessante que o Ter Paz associa a política de policiamento com ações de esporte e lazer. Né? Além desse comentário do professor Francivaldo, professor Itamar, gostaria também de só de fazer um rápido comentário sobre a fala do professor Francivaldo, né, que as pesquisas mostram, né, as suas pesquisas mostram a superioridade do Clube do Remo. É verdade isso, professor? Na verdade, toda a construção histórica do Repá é como se fossem gêmeos siameses. Por exemplo, se nós fôssemos pensar no Clube do Remo, essa ideia do Mundialito de Caracas, ela surge muito depois dessa construção do Paysandu participar da Libertadores. Como é interessante a questão da rivalidade. Não é que não tivesse. Por exemplo, o Ernesto Cruz cita no seu trabalho, que é o livro mais clássico, a história do Clube do Remo, falando do Mundialito de Caracas, mas até a participação do Paysandu na Libertadores, não havia esses comentários. Porém, a torcida cabe exaltar, cada um seu feito. Então, o professor Francivaldo, o Clube do Remo, tem grandes feitos. O Paysandu também tem grandes feitos. Para rivalidade, ambos são gêmeos siameses, inseparáveis, do meu ponto de vista. E a melhor ideia, inclusive, é trabalhar conjuntamente. Digo que Repá é algo que mobiliza paixões e tudo. E falando aí desse aspecto, aí eu vou dizer assim, lá vai só Paysandu, né? Não, o Paysandu, obviamente, é o time do meu coração, mas na pesquisa eu tenho que tratar os dois. Mas eu lembro na época da Libertadores, que o Paysandu, infelizmente, perdeu de 4-2 para a alegria dos nossos amigos do Clube do Remo, mas teve greve de ônibus e Mangueirão lotado. E nós tínhamos remistas no Mangueirão. E nesse dia eu estava de policiamento. Mas legal essa rivalidade, professor Francivaldo. Muito legal mesmo. Gostei do seu comentário. Pois é, professor. Eu ia falar, não, vamos ser sinceros, né? Comprovado cientificamente é o Paysandu, né, professor? Vamos ser sinceros.
Enfim, vários... Então, com a rivalidade gêmeos-siameses. Muitos comentários aqui na live parabenizando a obra. Professor Itamar, particularmente eu tenho também aqui uma indagação a fazer, né, sobre essa relação que o senhor traz aqui para a gente, né, entre segurança pública, lazer, sociabilidade, e particularmente eu pesquisei, né, tem algumas pesquisas ali sobre essas, digamos assim, essas sociabilidades também na cidade de Belém, final do século XIX, início do XX, principalmente sobre sociedade e natureza, e mais recentemente também sobre relações étnico-raciais. E aí, no período, se aparece muito para a gente ali a questão dos códigos de posturas, né, do Código de Polícia Municipal, em que para ali, em virtude, né, de uma influência de um pensamento civilizatório advindo, né, de modelo europeu aí, de modernização da cidade, é que isso acabou tendo ecos racistas para efeito aqui de modernização nas urbes amazônicas, né, do final do século XIX e início do XX, né? E aí Vicente Salles, né, com suas obras clássicas, aí traz isso inclusive para a gente, né, a respeito da repressão ao carimbó, por exemplo, né, aos batuques que ocorriam em ambientes públicos, né? O próprio, em termos de relação sociedade e natureza, o próprio apedrejamento das mangueiras, né? E aí eu queria saber, assim, e nas suas pesquisas e também dos demais colegas aí que participaram da produção desta obra, como isso aparece, né? Essa relação entre segurança pública, lazer e sociabilidade aparece de forma conflituosa, ou podemos perceber em outras pesquisas, né, uma outra relação nesse sentido, diferente desta apontada por mim agora? Olha, excelente pergunta. Nas minhas pesquisas, falando de lazer especificamente, e aí, em alguns pontos, a gente tem, nas fontes de jornais, revistas, documentos oficiais, o papel da polícia à época. E aí nós vamos ter todo esse, como o senhor citou aí, o código de postura e tudo. Eu lembro de um relato dos anos 20, acho que 30, que vai falar de um reparo na Cruzul, em que e a professora Francisco vai gostar, o Clube do Remo ganha o jogo com um gol às escuras. Só que, nesse momento, 2-1, bem nesse sentido do clássico, nesse momento a polícia entra, né, na verdade a cavalaria, e segundo lá o jornal, né, o cronista, peixe-espada não é mole não, era uma das frases, isso aí não saiu da minha cabeça. Lembro que eu pesquisei esse jornal ainda em 2000, em meados de início de 2000, e que me ficou na minha cabeça, de que havia uma ação repressiva, sim, por conta que era um evento que mobilizava, já falando dos anos 30, 20, 30, mobilizava uma grande quantidade de pessoas de vários bairros. Lembrando que tanto o Remo como o Paysandu são clubes que têm participação de políticos, tem participação de pessoas que eram de camadas mais abastadas. Mas no clube, porque quando o clube ia jogar, ele jogava nos bairros, jogava na Sacramento, jogava nos Jurunas. E isso, ambos, tanto o Remo como o Paysandu, quando não os jogadores. Então, isso criava um sentimento de pertencimento também dos bairros com esses clubes. Então, nessa fonte, a gente percebe uma ação da polícia mais repressiva, mas, ao mesmo tempo, relatada pelo autor, pelo cronista, como meio que folclórica. Uma outra fonte é do próprio Teodorico Rodrigues, quando vai tratar, não sei se vocês já ouviram falar do Teodorico Rodrigues, suboficial da PM, subtenente da PM, já falecido, foi cronista esportivo, Rádio Clube do Pará, foi árbitro também, há uma relação também da polícia com a arbitragem em um determinado momento, e ele fazia policiamento nos Jurunas. Então, segundo relatos, nas entrevistas que eu consegui fazer no Clube São Domingos, também em documentos, numa obra não publicada dele, ele construiu um livro falando dessas experiências,
ele também dizia que o controle tinha que ser pela força. Então, alguns grupos seriam considerados sim, perigosos, que estariam fora de hora, ele teria que trabalhar naquele momento. Mas outras pessoas gostavam da ação dele. Parece que tinha até uma certa nostalgia. Eu consegui entrevistar uma senhora que ela tem mais de 70 anos, é neta dos fundadores do São Domingos, e que ela lembra dessa história do Teodorico Rodrigues, quando ele escrevia lá no clube, e quando ele era policial militar. Pertencia lá ao grupo, né, clubes. Então, o que eu concluo com isso? Que, inicialmente, que há uma relação, sim, repressiva, e a ideia de prevenção é nesse aspecto do militar ou até de uma guarda civil, que é o que tinha também em Belém, não só militares. Tem imagens de jogos na Curuzu ou no Baenão com a imagem da segurança pública, das forças de segurança à época. Né? Então, aquela ideia de prevenção ainda nesse aspecto da força física e não de políticas públicas, mas, ao mesmo tempo, há uma participação desses grupos nos clubes, que nos dá uma ideia de que eles pertenciam também àquele local. Ou seja, para uma ideia que nós temos hoje de polícia de proximidade, o Teodorico Rodrigues fazia isso muito bem. Porque ele sai com a cavalaria mantendo contato com as pessoas. Então, obviamente, que dentro dessa linha, citada aí pelo senhor, no sentido da questão do carimbó, da capoeira, isso existia. Porém, que é uma ideia que muito forte à época ainda. Imagine, a gente está tratando dos anos 20, anos 30, depois com o Teodorico, anos 40. Mas que ao longo do tempo que a gente tem que verificar essas questões do que é segurança pública e racismo, do que é segurança pública e grupos que moram em periferia, imagine esse período. Então, há uma ideia repressiva, mas, ao mesmo tempo, esses homens pertenciam àquela comunidade e trabalhavam em conjunto com o clube. Então, havia uma ideia de pertencimento. Então, percebo que há a ideia de repressão, mas há uma ideia de identidade também. Muito bem, professor. Excelente explanação aqui na nossa live, mais uma live aqui sobre lançamento de e-book do 12º encontro 12º encontro de História da Ampu-Pará. Professor Itamar, agradeço imensamente a sua participação, né, e ter o conhecido aqui, né, talvez tenhamos já nos vistos aí nos corredores da UFPA, né, aqui o professor Itamar, doutor em História Social da Amazônia, né, professor, pela Universidade, pela nossa saudosa Universidade Federal do Pará, e já deixo aqui, né, o convite para... Saudosa mesmo. Tem lá em 97. 97, professor? Faz tempo. Sou da turma de 2006, lá, da graduação. E já deixo aqui o convite, né, para a participação da nossa próxima live de lançamento dos e-books História e Linguagens Cinematográficas, com aqui o Gabriel Marques, o professor Gabriel Marques, e Dimensões Históricas do Brasil e da Amazônia no 800, com a professora Eveline, Isabel Creão e Gustavo Pinto, tá? Professor, quiser fazer agora as considerações finais? Ok. Gostaria de agradecer a todos e a todas pela participação aqui no evento, o convite do professor Francivaldo, a sua participação. Agradecer ao Rodrigo, e os outros que participaram também do e-book, por conta que, quer queira, quer não, é a realização do meu sonho. Ainda não publiquei a tese, mas vou publicar a tese e também a dissertação. Esse já é o quarto trabalho, terceiro que eu trabalho, capítulo de livro que a gente publica no âmbito da segurança pública, pensando nessa questão do lazer e da segurança pública. E eu creio que é uma grande oportunidade. Agradecer a minha família, né, e um todo, meus filhos, minha esposa, minha irmã e tudo, porque é toda uma trajetória também que a gente que mostra um pouco, a minha história mostra um pouco da história
da periferia também, e o que eu conto mostra um pouco dessa minha história. Agradecer meus amigos da Polícia Militar, o comando da Academia de Polícia Militar, Coronel Fontoura e o Coronel Celso, o comandante-geral, o Coronel Wilson Júnior, o chefe do Departamento de Educação e Cultura da PM, o Coronel Paulo Sérgio, e também um amigo de longas datas, também historiador formado pela Federal, o Tenente Coronel Charlet, que hoje ele é chefe do Centro de Memória da Polícia Militar do Pará, que inclui, inclusive, o Museu da PM e documentos que ele guarda que mostram um pouco dessa trajetória histórica da nossa instituição. Então, agradeço a todos e a todas por essa oportunidade e espero que tenhamos outras oportunidades aqui para trabalhar questões de lazer, segurança pública e sociabilidade. Boa noite. Boa noite, até a próxima.